esse problema aqui, ele é o problema anterior também, só que eu coloquei um carregamento para vocês verem que não, tipo, não vai afetar em nada. Eu coloquei de novo o recalque como uma condição externa. É só para mostrar que o tratamento que a gente faz com uma coisa pontual é individual. A gente pode depois só somar as coisas. Pode adicionar o que quiser em cima que não vai mudar nada. Eu coloquei do mesmo jeito que eu fiz agora. O meu sistema principal ele é uma variável a translação. Coloquei esse recalque do lado de fora. Só que como apareceu um carregamento, quem é o meu D10? Ele não é zero agora. É esse carregamento. O meu L agora vai ser 6. Ele não é mais 3 de cada lado, porque literalmente eu tirei aquele vínculo. Não existe mais o apoio. Só tem uma força fictícia. Eu vou considerar esse comprimento todo de 6 metros. Meu D10 é aquela equação que L é o cubo sobre 24i. É o F4 ou o F5? Rotação. Rotação não, desculpa, falei errado. Translação é flecha. Me interessa o meu F1, né, que é a flecha máxima. É essa equação aqui. É 5 que é L a quarta sobre 384 é I. Tá aqui, ó. 5 que é L a quarta, 384 é I. E o F1 é o mesmo do problema anterior. É aquela flecha de uma força pontual no meio, uma força unitária. Deu o mesmo valor. Chegar aqui na solução. Resolve o sistema, deu negativo, por quê? Porque essa força é para baixo. Se ela é para baixo, só é você inverter e só resolver, né? Aqui. Fiz a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Um momento devido ao carregamento, essa força P, já que eu já achei quem é ela, eu posso tratar como um problema isostático. O momento é esse. O momento do carregamento distribuído é esse aqui. E quem é o momento no meio? Vai ser a soma dos dois. O efeito do distribuído com o efeito da carga pontual aqui. Combinando esses dois me dá o diagrama final da estrutura. Não importa o que vier, pode vir mola, pode vir estrutura, é só adicionando você trata cada parte individualmente e sabendo onde deve colocar cada uma delas. Fez isso, é show, é sucesso. Só, tá. Agora com mola. Tem dois tipos de mola que a gente pode ter. Mola à translação e mola à rotação. A translação é essa molinha aqui, tá bem feia a figura, mas é aquela que a gente desenha assim. Isso aqui significa que existe um apoio do primeiro gênero ele não é literalmente rígido, 100% rígido. Ele tem que é o que acontece nas estruturas reais, ele vai ter uma deformaçãozinha. Essa mola representa exatamente isso, num modelo de uma estrutura real, né? Uma deformação que pode acontecer. Quando a gente tem uma mola, a translação, a rotação também, eu vou falar a parte. A gente vai colocar ela como uma condição externa também. De que forma? Primeiro a gente vai transformar essa mola, ela é a translação, eu vou transformar ela numa variável a translação. A gente quebrou o vínculo, GH de novo aqui, ó. É 2 com 1, 2, 4, menos 3 equações, 1. Eu tenho que quebrar um vínculo. Quem eu vou quebrar? O da mola. Nesse caso a gente vai escolher a mola. Porque a gente tem que saber qual é a reação daquela mola. Ela é importante. E ela influencia, né, na estrutura como um todo. Feito isso, transformei numa variável a translação e vou pegar essa mola e vou colocar ela na parte, numa condição externa. Quem é a força de uma mola? Lembra, né? Força é o módulo de rigidez da mola vezes a distância. A distância, que é a deformação, foi o que a gente fez anteriormente. A gente colocou o recalque do lado de fora. A mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar essa deformaçãozinha, esse ΔX, para colocar ele do lado de fora. Que é o quê? É a força sobre o módulo de rigidez da mola. Só que quem é a força? Eu não sei. A força é essa variável, x1. Então, o meu ΔX vai ser exatamente isso. x1 sobre 1000. E, de novo, ele vai entrar negativo. Adotando o sistema de coordenada que a gente está, coloca do lado de fora e coloca negativo. Lembre desse sinal. E agora é só resolver o sistema como a gente fez nas outras questões também. O que é a ação real, a ação externa? É esse carregamento distribuído. Tá aqui, ó, a viga biapoiada com carregamento distribuído. E como é a translação, eu vou pegar a flecha nesse ponto. É aquela equação 5 que é a quarta, 384 é I.
e a flecha devido a essa força incógnita, né, que é unitária. A mesma flecha do problema anterior. A diferença aqui é que quando a gente montou o sistema, o X ficou aqui também. Porque ele está aqui, ó. Do lado de fora a gente tem a força também, né, lá com relação à mola. Mas aqui não tem nada, nenhum mistério. Passa para cá somando, ainda é uma função do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, né? Resolve o sisteminha, pronto, acabou-se. Aqui está a variável da gente. O que tem de novo aqui é a mola. E a mola, a gente vai, o que interessa pra gente é o quê? É a deformação que ela pode ter, para que a gente coloque ela lá fora. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Força é K delta X. Eu só quero delta X, que é a força sobre o K. E quem é a força? É a variável, é o X1. Coloca no D, que é a parte de fora da equação, do sistema de equação, e resolve igual a gente fez nos problemas anteriores. Isso é para a mola a translação. O que vai mudar para a mola a rotação? Só a variável que a gente tem. Sim, aqui está. Isso aqui é o x1, né? O x1 aqui ele é uma força. Só para completar. Ele é uma força aqui, o x1. Aí daqui eu fiz o diagrama, achei os momentos. Adiantar para poder falar tudo no tempo. Aqui agora é uma mola a rotação. Quando é uma mola a rotação, é igual ao que a gente fez na mola a translação. Só que a diferença é que a variação, né, essa deformação, ela não é um recalque, como se fosse um recalque. Ela é uma variável que vai rodar. É um engaste rígido, só que ele não é 100% rígido. A gente consegue deformar ele um pouquinho. Quando aplicar uma força, ele vai rodar um pouquinho. É isso que essa mola a rotação, ela significa. E ela funciona como um apoio do terceiro gênero. Tem 3 variáveis lá também. Então, o GH aqui seria 3 dessa mola, uma mola a rotação, e 2 dos apoios simples. E menos 3 equações, a gente tem o GH2. Preciso quebrar 2 pontos. Que ponto eu vou quebrar? Primeiro da mola. A mola a gente vai ter que botar na história. E depois, de novo, aquela regrinha para facilitar a vida da gente. Coloca aqui no meio. Porque fica fácil de resolver as deformações. Aí, quem é a rotação de um momento com relação a uma mola, né? É K, o constante de rigidez da mola, vezes a rotação. Como se fosse o K delta X, só que é uma rotação. E o que a gente quer é a rotação. Só é isolado de novo. Quem é essa rotação? É o momento sobre o K. E quem é o momento? Lá onde está a mola é o x1, é uma variável. Eu vim e coloquei aqui. Tem alguma coisa em zero? Condição em zero não. Em x2, não. Não tem nada falando lá, né? Não tem recalque, não tem mola, pronto, ele é zero. Condição externa não tem. Aí, de novo, um processo semelhante. Vai para as ações externas. Ação externa de um carregamento distribuído. Vem na tabela de Gale. Aqui é um momento. Momento me interessa a rotação. Essa carga distribuída só está nesse trechinho aqui da viga. Então, ó, só tem rotação aqui. Aqui não deu um zero, não tem nada, e à esquerda também não tem nada da carga distribuída. Com relação a esse momento x1, ele está tracionando aqui do lado de fora, a parte de cima, essa deformação aqui. E o x2 vai estar tracionando essas duas barras. Essa aqui é a parte de cima e essa também, tá aqui. Aí, como esse é um sistema 2x2, vai vir a nomenclatura, né? Onde está o x1 é o D1, D1, 0. Onde está o x2, D2, 0. 1 é a posição, posição 1, posição 2. 0 é a ação. A ação de 0, 0 é as cargas reais. Tudo que for carga real vai entrar em 0. Tudo que for com relação ao 1, a força 1, né, a variável 1, vai entrar nesse carinha aqui, ó. Posição 1, posição 2. Ação 1, ação 1. Mesma coisa para o outro. A ação de 2. Posição 1, posição 2. Só que aqui tem esquerda e direita. E a ação de 2 em todos eles. Preste atenção na nomenclatura, para não se confundir também. O primeiro termo se refere à posição. D1, D2. E 0 é a ação. Com esse carinha aqui que é mais fácil de lembrar, né? D1, 0, D2, 0. Você usa para tirar alguma dúvida, caso você esqueça desses aqui. De algum branco. E de forma semelhante agora. É só ir na tabela,
pegar o que está acontecendo aqui individualmente. Aqui está tudo, mas quando eu vier analisar o X1, eu só vou olhar esse pedacinho de barra biapoiada com o momento do lado de cá, que é isso aqui. Aí eu quero a rotação, que é esse F1, onde está o apoio, onde está o momento, que é aquele ml sobre 3. E o F21, que vai ter que ser igual a F12, ele é a rotação do outro lado onde o momento está. O momento está aqui, eu quero a rotação lá do outro lado. A rotação lá do outro lado é o F2. Tá aqui, ó. Veja que eu não vou pegar esse sinal aqui não. Aqui tem um menos. Esse sinal não me interessa não, só me interessa a equação. F12 é igual a F21. Eu peguei ela positivo. Por que positivo? Porque a barriguinha aqui está para cima. O sinal de lado da tabela não me importa não. Cadê? Pronto, e aqui um detalhe, foi o que eu disse que é até uma dica para você ver se está indo no caminho certo. O F12 tem que ser igual ao F21. Se eu fizer daqui, ó, F21, eu tenho um momento unitário aqui. Esse comprimento aqui é o mesmo desse comprimento aqui. E eu estou pegando um momento oposto a ele. Ó. O momento vai estar aqui. E a equação desse aqui é L sobre 6 aí, que é a mesma equação desse aqui. Ou seja, F12 é igual a F21. A gente sabe que pegou a coisa certa. E aqui também. F22, esquerda e direita. A equação onde o momento está, que é ml sobre 3. É I. Vezes 2 porque os comprimentos são iguais. 3 e 3. Montou o sistema. Né? Achou a matriz de flexão. Achou a matriz das ações reais. A matriz não, o vetor. E monta o sistema. Com o sistema a gente chega nos momentos. Esse aqui é o da mola, que é o X1, né? Menos 0,07. Ficou bem pequenininho. O menos é porque eu adotei o sinal errado. Só é inverter o sinal e pronto. Tá aqui o diagramazinho da mola. Tranquilo? Basicamente, as duas molas, o que é que a gente faz? A gente olha para a condição externa a ela. Tipo, qual é a folga que ela tem? É isso que interessa. Que vai ser a força ou o momento dividido pela constante da mola. E entra negativo, adotando esse sistema de coordenada que eu estou. O mesmo sistema. Barriguinha para cima, positivo. Temperatura. É outra coisa, né? Falei de recalque, falei das duas molas e temperatura. Quando tem temperatura, o que vai causar essa flexão na viga é a diferença de temperatura com relação à altura. Se a parte de baixo e a parte de cima tem temperaturas diferentes, ela vai fazer essa barriguinha, essa deformação também. E essa deformação, o lado que a barriga vai, é sempre onde tem a maior temperatura. Se a temperatura é maior, embaixo, por exemplo, as moléculas aqui vão se afastar mais, né? Estaria mais separado do que em cima. Só pensar isso, onde está a temperatura maior é onde a barriguinha vai. É fácil de lembrar. Aí a gente vai colocar a ação da temperatura como uma ação externa. Ela entra no D0 também, no vetor D0. Esse vetorzinho aqui. Temperatura entra aqui. Vamos lá. Um sistema hiperestático com 4 reações. O GH é 1. Quebrei um vínculo. As ações externas que a gente tem. A carga distribuída, coloquei aqui, ó, D10 devido à carga distribuída. E o D10 devido à variação de temperatura, que vai ter isso aqui também. Isso aqui não tem na tabela de Gauss, só que ela fornece lá no slide dela. Se eu não me engano é alfa delta TL sobre 2H, quando é uma viga biapoiada. E quando é um balanço, é alfa delta TL ao quadrado sobre H. É bom confirmar esse segundo. Esse aqui está anotado, mas o segundo eu não lembro. Está no material dela, não tem na tabela de Gauss não. Isso vocês anotam que ela deixa levar para avaliação. É bom anotar para você não esquecer. Aí, de novo, deformação de temperatura. Temperatura inferior maior do que a superior. Então, a barriguinha é para baixo. E qual é a rotação que me interessa? A rotação no ponto onde a variável está. Tanto para a carga distribuída, quanto para a variação de temperatura. E o meu D10 vai ser
o que está na esquerda e na direita da carga e o que está na esquerda e na direita do distribuído. Tudo que é real, que está nesse ponto, de um lado e do outro, entra tudo no D10. Vai ficar 4 termos aqui. Ó, esquerda e direita, está aqui vezes 2, que é L ao quadrado sobre 24 é I. L ao quadrado não, L ao cubo, a rotação. E a de temperatura, negativo, porque a barriguinha é para baixo. E com relação aos momentos, é o mesmo de todos até agora. Você vai pegar a equação lá. De novo, aqui não é um sistema de equação, ficou uma equação linear, só uma variável. A gente chega no momento, nesse ponto aqui. Temperatura, em resumo, ela entra como uma força qualquer. Como uma carga distribuída, uma carga pontual. Ela entra no D0, no vetor D0. Quanto mais coisa tivesse aqui de ação, você só ia acrescentando aqui. Mais uma carga pontual, se tivesse. E colocando aqui no D0. E esses aqui é sempre com relação à variável. Tá tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos. Pode perguntar aí qualquer coisa. Aqui é um caso particular agora, do método de Galen. Ele já simplifica a vida da gente. E isso aqui simplifica ainda mais. Que é a equação dos 3 momentos. É essa equação aqui. De forma geral. A gente vai pegar literalmente essas informações aqui que vai estar disposto na viga e já vai encontrar um sistema de equação que a gente precisa. Não vai precisar ficar... Vai cortar algumas etapas, pensando assim. Bem mais rápido. Esse problema aqui, ó. Isso é uma coisa que ela gosta de colocar bastante, porque às vezes a pessoa vai esquecer. Isso aqui, a gente sempre coloca um sistema equivalente, para ficar sempre entre apoios. Não deixa um pedaço de viga assim, não. Peguei isso aqui e transformei numa força pontual. 10 não, aqui é 20. 20 vezes 2, 40, ela aqui. E o momento, né? 40 vezes 1, 40. Pronto. Esse sistema aqui é dele que eu vou fazer o sistema principal. Eu peguei um sistema equivalente para tirar aquele pedacinho de viga ali em balanço. Lá não é bom pra gente, não. Aí são 5 reações. Menos 3 equações, o GH é 2. Preciso quebrar 2 pontos. Quebrei aqui o engaste, coloquei o momento e quebrei no meio de novo, para facilitar a vida. E vamos lá. Como funciona essa equação? Como o EI aqui é o mesmo para tudo, eu vou pegar uma constante. A equação que o EI é constante. Que por essa equação aqui geral, se todos esses aí são iguais, a gente coloca ele em evidência e ele vem para cá multiplicando. Depois vocês podem olhar com calma isso aí, que chega exatamente nisso aqui. Esse aqui também está no material dela. E esse aí vai cortar com os que aparecem aqui lá da tabela de Galen. Ou seja, quando o EI é constante, facilita mais ainda a vida da gente. Você não precisa pegar o de cada trecho. Aí, como interpretar essa equação agora? Isso aqui vai parecer um bocado com algoritmo. Que a gente fazia lá em coisa de algoritmo, de cálculo. A gente vai ter índices. Aqui eu tenho o índice de um comprimento, de um momento. Veja uma coisa, comprimento e momento. E também o D10 daquele ponto. A equação dos 3 momentos é porque a gente sempre pega 2 trechos de viga, 2 ramos, com 3 apoios. Um no meio e um em cada lado. Que é essa situação aqui, ó. 1, 2, 3. A equação dos 3 momentos por isso, porque ela sempre vai relacionar esses 3 momentos numa equação só. Já vai me dar a equação direto. Como assim? Primeiro feito eu disse, né? Só vai me importar as ações reais aqui. A gente não vai olhar mais para aquele F1, F2, F12. Toda aquela matriz de flexão, ela não entra aqui. A gente já simplificou a vida. Só interessa o carregamento real. Quem é o carregamento real? Um distribuído, coloquei aqui, ó, o Q. Vai gerar essas deformações. Me interessa aqui que tem um X1 e me interessa aqui que tem um X2. Da força P, ela está aqui, ó, 10. Gera essa deformação, me interessa só isso aqui. Aqui não vai ter nada. Esse momento aqui, ele é uma ação externa, ele já está aqui. Eu coloquei ele aqui também, ó. Ele não é uma variável, tem cuidado para não confundir. Se eu não me engano, chega no mesmo lugar, mas eu sempre coloquei ele aqui e dá certo. Eu não testei muito ainda do outro jeito, colocando ele do lado esquerdo. Aqui ele vai entrar do lado direito. Aqui tudo que é real está entrando aqui, ó, D0.
do lado direito. Aqui a gente só vai pegar as variáveis e os comprimentos. Basicamente é só isso. Primeiro eu vou pegar esse trecho aqui, todo. O I é sempre o ponto do meio. Ó, o I é isso aqui, onde eu quebrei e transformei numa rótula. I mais 1 é a frente, I menos 1 é um ponto de trás. E comprimentos com relação a esse ponto. Tem um comprimento de trás, que é o I menos 1, e o comprimento da frente do ponto, né, que é o LI. A gente sempre vai fazer isso. É 2 pedacinhos de viga entre 3 apoios. E o I é o do meio. Como eu disse, a gente está aqui. O I está aqui no meio. Só a gente pegar as informações e substituir aqui. Ó. Quem é o comprimento daqui de trás? Deixa eu olhar aqui porque não está lá embaixo. Ó, 4. E 2 com 2 aqui é 4 também. Quem é o comprimento I menos 1? É 4. Substituir. Quem é o momento que está aqui? Ó, em I menos 1. X de I menos 1. No sistema principal é o X1. A gente pega ele e coloca aqui. Aí vem para cá. 2 é da fórmula. Aqui. Comprimento do ramo de trás mais o comprimento do ramo da frente. 4 mais 4. Vezes o momento. Cadê? Está aqui. XI. XI é o momento que está aqui na rótula. Que é o X2. X2. Mais o 4, que é o comprimento da frente. Aqui na equação. LI é o comprimento da frente do ponto. E o momento lá na frente do ponto. É o que eu disse. Cuidado para não confundir. Aqui não tem variável. Tá vendo? X1 tem, X2 tem, mas aqui não tem. Não tem um X3. Então aqui é 0. Aí do lado direito da equação, menos 6, o EI, como eu disse, vai cortar. E a gente vai pegar todas as equações, todas as rotações do ponto que a gente definiu como ponto I. Aqui, ó, o ponto I é esse. Eu tenho rotação de carga distribuída, à esquerda e à direita. Quem é a equação? É QL ao cubo sobre 24 é I. Só que o EI eu já cortei. E 2 vezes porque é esquerda e direita. Da força pontual. Força pontual tá lá embaixo, né? Tá no meio é aquela aqui. Rotação. PL ao quadrado sobre 16 é I. PL ao quadrado sobre 16. O EI foi embora. E aqui é o momento. O que é o momento? Aqui, eu quero a rotação no lado oposto onde o momento está. A rotação tá, o momento está aqui e a rotação é o do outro. Então é ml sobre 6. Os sinais, a mesma coisa. Veja que eu coloquei aqui sinais. Ó. A barriguinha para baixo do Q está negativo. A barriguinha para baixo do P, negativo. Barriguinha para cima do M, positivo. Esse menos aqui do 6 da fórmula já é para corrigir isso. Você vai entrar do mesmo jeito que a gente fez até agora. Quando multiplicar, vai dar certinho. Aqui está a primeira equação da gente. Só que agora vem a pergunta. A gente tem 2 variáveis em uma equação. E eu tenho 3 apoios. 1, 2, 3. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu preciso de mais uma equação. Aí vem uma sacada aqui. A gente pode pensar, isso aqui é um pedaço, não existe nada aqui à esquerda, certo? É um engaste. Só que a gente vai assumir como se tivesse esse pedaço, como se ele existisse. Só que qual é o comprimento dele? É 0. Não tem. Ele não... Realmente ele não existe, né? A gente só vai imaginar para facilitar a montagem da equação. Fica legal pensar assim. Então agora, o meu ponto I é o engaste. Eu estou aqui no engaste. E aqui vai ser I mais 1 e I menos 1 é um lugar que nem existe. O comprimento é 0. Olhando para isso aqui, a gente consegue montar aquela equação. Comprimento de L menos 1 é 0. Quem é o momento lá atrás? É 0. O X de I menos 1. 2 vezes comprimento anterior mais o comprimento da frente, 0 mais 4, vezes o XI. XI aqui é o X1. Como eu disse, a gente está no engaste. Só uma questão de índices agora. X1 botei aqui. Comprimento da frente é o 4. E o XI mais 1 é o X2. É o que está na frente do... Esse aqui, né? O que está na frente do engaste. Primeiro eu botei o I aqui, agora eu botei o I aqui. A gente está olhando para cá. E as ações reais, né, que está acontecendo. Menos 6 é da fórmula. Qual é a rotação que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho um dividendo distribuído. Com P não tem nada e com o momento não tem nada. Só tem isso aqui. Aí vai lá na tabela de Gauss e pega a equação dessa rotação.
que é L ao cubo sobre 24. O EI simplificou aqui. Arrumando, a gente tem a segunda equação. Tem o sisteminha de equação agora. Direto. Bem prático, né? Isso aqui, esse método. Resolver isso aqui, a gente já tem os momentos que a gente tem nesses apoios. X1 é o momento do engaste e X2 é o momento no meio da viga. E o momento lá no começo a gente já achou só pela simplificação do sistema, que é esse 40. Aí vem o pós-processamento. Aqui eu fiz também para deixar aqui para vocês. Mesma coisa, coloquei as forças reais, ó, 20 aqui nesse pedaço de viga. Isso aqui, só tem o 20. Aqui tem o 20 e tem uma força pontual. E um momento do outro lado. Coloquei tudo para cá, ó. Carregamento distribuído, os momentos que a gente achou. X1, X2. X2 distribuído, força pontual e o momento externo lá que a gente achou. E essa força também que eu coloquei. Aqui ela importa para fazer esse pós-processamento, o 40. Aqui não, porque ela não gera deformação. Ela não vai entrar nesse pedaço aqui. Mas para o pós-processamento ela entra. Segue a mesma coisa. 40 só vai vir para cá. Ele está exatamente em cima do apoio. Aqui vem... Cadê? Primeiro é 20 vezes 4 dividido por 2, né? Esses 40. Aí esse aqui dividido pelo comprimento. Esse momento dividido pelo comprimento. Essa força dividido por 2. Uma força no meio. E essa força aqui veio para cá. Somou tudo. Acha a reação naquele ponto. Combinou esquerda e direita. Achou a reação no meio, né? Quando tem influência da esquerda e da direita. E aqui é só resolver, montar o diagrama agora. Tá aqui, ó. X1 e X2. A gente achou. O outro momentinho lá também que a gente fez pela simplificação. E as 3 reações. Esse método ajuda bastante, ele facilita a vida. E para finalizar eu deixei algumas questões, caso vocês tenham interesse. Eu vou mandar um material também, porque elas vão estar mais ou menos no nível como ela cobra. Um exemplo, esse aqui eu deixei para resolver por Galen. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, quando estiver fazendo, pode falar que eu ajudo. Aqui, ó. Aqui tem uma mola desse lado. Tem um recalque aqui. Uma variação de temperatura nesse pedacinho de barra. Nesse aqui não tem. E um momento externo. Veja que o que vai mudar aqui é só que a gente vai combinar um bocado de coisa. Primeiro, eu tenho um recalque aqui e uma mola. Como é uma mola a translação, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma variável a translação. Se eu tenho uma variável a translação, o meu recalque vai ter que ser algo relacionado à translação. Quando ele é relacionado à translação, ele vai lá para fora. Do mesmo jeito que isso aqui também vai lá para fora. Para essa parte das ações externas, essa aqui. Veja, eu vou ter um pedaço aqui, outro pedaço aqui. Isso aqui é carga ação real. Isso aqui é ação real. Isso aqui também, ΔT. É só mais passos, mas o que fazer com cada uma dessas coisas vocês já sabem. Tá tudo eu falei em algum momento. Como tratar com essa mola, como tratar com recalque, temperatura. Segue o roteiro que não tem nem mistério. O negócio é aprender esse roteiro, essa sequência de passos que tem que fazer. Aprender direitinho, aprenda a analisar esses diagramas aqui. Tanto a combinação de diagrama, esses termos tudinho que tem mais diferentes, como essas aqui. Essas aqui tem algumas coisas que são mais chatinhas de ver. Mas o ideal é tentar ficar sempre nessas aqui. Nessas primeiras que elas são as mais simples. Tenta fazer um sistema principal que fique simples para resolver. Para não evitar estresse. Esse aqui também. Tem um recalque aqui, ó. Temperatura em tudo. Uma mola. Geralmente vai cair alguma coisa assim na prova. Você vai tratar individualmente. O que é que eu faço com uma variação de temperatura? É uma ação real. Vai entrar no DE0. Mola. Mola vai entrar numa ação externa. Recalque. Vai entrar na ação externa. Ou não, né? Depende. Aqui como é uma rotação, uma mola rotação, então eu vou ter uma variável rotação aqui. Então esse recalque ele vai entrar como uma ação, que seria o primeiro caso que eu fiz, né? Como é rotação, eu vou colocar ele como uma ação real, ele entra no D0. E segue. O procedimento é o mesmo. Combinação de diagrama também. Deixei 2 questões aqui. E uma questão de equação de 3 momentos.
acredito que essas aqui devem pelo menos surgir alguma dúvida. Se vocês fizerem tranquilo, tá tranquilo. Pode fazer a prova. Correr pro abraço. Vou encerrar aqui a gravação.